começar, deixa eu lembrar vocês o seguinte: nosso canal pretende ser cada vez mais um canal livre, nosso trabalho na esquerda reflexiva também. E nós somos um conjunto, né? Eu aqui, vocês aí, nós somos um conjunto e nós estamos com o trabalho desse conjunto de vocês e eu aqui, né? Também no Papo Coruja, que é o canal que vocês devem se inscrever. @canal da Coruja. Procurem isso no YouTube, tá bom? Combinado? Então vamos trabalhar. Olha, hoje tem uma manchete na Folha de São Paulo que vale a pena nós todos da esquerda, uma esquerda reflexiva, nós todos que nos entendemos de esquerda, olhar bem para essa manchete e a matéria. Líder do governo defende mudança na gestão Lula. Entre aspas, ele falando, o líder, se estivesse bem, seria 80% de aceitação. E, obviamente, não é. Quem está falando isso? Quem está falando isso é o José Guimarães, né, do PT do Ceará, que está pretendendo aí ser o presidente do partido no lugar da Gleisi. E ele propõe uma série de mudanças no governo. A reconciliação entre o presidente da Assembleia, o Lira, com o Padilha, uma nova SECOM, Secretaria de Comunicações, uma possibilidade de chacoalhar o PT. E aí ele vai apontando para essas questões institucionais, digamos assim, do governo. Mas ele se esquece do problema central do PT. Antes, quando as pessoas diziam, o PT envelheceu, eu ficava assim, eu torcia o nariz, né? Porque o PT envelheceu? Tô vendo, né? O PT mudou. Né? Ele mesmo aqui fala, o PT não é mais o PT de São Bernardo, né? Vai falando uma série de coisas que o PT não é mais. Também essa conversa já ficou velha, de que o PT não é mais aquele, porque muita coisa mudou, já passou inclusive por, né, várias gestões na presidência, em vários lugares, pelo amor de Deus, né? Mas a questão central, gente, do PT envelheceu, ou a questão central de chacoalhar o PT, eu ainda não vi ser abordada pelas grandes lideranças. De vez em quando o Haddad toca, mas não vai na questão central, que é, né, em que medida a Fundação Perseu Abramo pode ou não pode se recuperar enquanto centro pensante do PT. O que eu estou dizendo é que as pessoas que estão envolvidas com o governo e as pessoas que estão na Fundação Perseu Abramo, elas ficaram no miúdo. O que é ficar no miúdo? É tentarem se especializar em políticas públicas ou então em saídas para a conciliação entre o que o mercado financeiro pede e o que a sociedade pede. Mas isso não dá conta do problema mais amplo e que, de fato, é onde está
a verdade da frase o PT envelheceu. A questão é que há muito tempo, gente, que você vê que os núcleos pensantes do PT estão afastados da construção, do modo como está sendo feita a construção da subjetividade no século XXI. Eu acho que já deu 20 anos que o PT não se dá conta do cotidiano. Dois problemas estão aí postos para o PT, dois problemas estão postos para a esquerda, e que você vê que há uma patinação nessa questão. Um deles é efetivamente a financeirização da economia no mundo todo. O outro é a mudança da infosfera e, portanto, a mudança da psicosfera. As abordagens que eu vejo tocam ali e aqui, mas elas não percebem que esses elementos estão ligados. Em outras palavras, o capitalismo de plataforma, ele é a mudança na infosfera e a mudança na economia. Ele é o resultado disso. E o que um partido político, um grande movimento precisa atinar é como é que as subjetividades estão sendo transformadas. Porque, afinal de contas, né, é esse o elemento dos movimentos. As pessoas. Como é que elas pensam, sentem, acreditam e imaginam? Eu não vejo isso mais. Não vejo mais um protagonismo da Fundação Perseu Abramo e não vejo mais um protagonismo dos núcleos pensantes do PT a respeito dessa questão. O debate sempre aparece setorizado e o que é pior, gente, aparece sempre pelo viés dos advogados, ou seja, da formação em direito. Era o Dino falando nas redes, é um pouco que o PT aprende do Alexandre de Moraes, é alguns momentos que o Haddad lê alguma coisa e fala, mas não há o entendimento, gente, de que a subjetividade que nós temos agora tem que ser pensada, discutida e estudada. Nós temos trabalhado nisso, gente. Semiocapitalismo, cadê os dois livros? Semiocapitalismo e subjetividade maquínica. E nós temos apontado outros, como, por exemplo, o Terceiro Inconsciente, do Franco Berardi. Eu li esse livro em italiano e em inglês. Agora estou lendo ele em português, do Franco Berardi. E o Franco Berardi dá elementos para que eu tenha, né, para os meus escritos anteriores, o Semiocapitalismo e o Subjetividade Maquínica. E nós vamos fazer mais publicações. Mas o que eu quero deixar como um elemento que é preciso ser notado de tudo isso é a percepção do Franco Berardi, de outros, que o elemento patológico, o elemento de mal-estar da modernidade, na época do Freud, o elemento que dava o inconsciente da época do Freud era entender
o inconsciente como alguma coisa que é produto de repressão. Você tem os seus instintos, inclusive o instinto sexual, que Freud dava bastante importância, e isto não aparece na linguagem comum, porque a linguagem comum é construída socialmente e abafa esses instintos exatamente para que a linguagem comum possa criar os laços de sociedade e de civilização. Se os instintos afloram demais, o homem trabalha cooperativamente menos e a civilização não anda. Esta é a ideia básica do Freud. Então o inconsciente é um poço de repressão. Ele é um lugar, né? Um lugar entre aspas, né? De contenção. O Berardi diz que nós estamos vivendo não só uma época pós-industrial, não só uma época pós-produção. Estamos vivendo uma financiarização, mas do ponto de vista da subjetividade, o mal-estar é outro e o inconsciente é outro. Ele pega o conceito de inconsciente de 50 anos atrás, quando o neoliberalismo está começando, que aparece no livro O Anti-Édipo, de Deleuze e Guattari, e ele vai dizer, o inconsciente não é um poço de repressão, né? Ele é um laboratório de produção poética, de produção do esquisito, de um novo imaginário. E isto pode resultar em elementos muito interessantes e pode resultar em elementos afinados com o projeto neoliberal. E de fato, gente, o inconsciente que nós temos, ele não parece ser um campo reprimido. Pelo contrário, ele parece ser um campo onde nós não estamos nada reprimidos, mas todos os nossos instintos apareceram caoticamente na sociedade e são incentivados por ela. Tanto é que eu tenho dito aqui, né, que aí a partir de um outro filósofo, do Peter Sloterdijk, eu tenho dito aqui que o homem moderno não é um homem melancólico e reprimido, mas ele é um homem histérico. Ele ficciona ele mesmo para se apresentar em todos os lugares. E, no caso do Berardi, ele diz que o homem moderno não é o homem atual, pós-Freud, não é um homem neurótico, mas é um psicótico. Naquele que se ficciona a si mesmo, no meu caso, que falo o histérico do Peter Sloterdijk, o Berardi fala o psicótico, aquele que não se ficciona a si mesmo, aquele que vive na ficção. Numa ficção que obriga ele a falar o tempo todo, agir o tempo todo, representar o tempo todo, estar num palco o tempo todo. E a infosfera, que foi criada exatamente para possibilitar a velocidade necessária do capitalismo financeiro, se transformou também, né, com esta velocidade, no elemento que faz com que o homem esteja a todo vapor na psicosfera, na infosfera e reformulando a sua psicosfera, portanto, criando uma nova subjetividade. Uma subjetividade que está aliada à máquina, que se monta junto com a máquina, mas, ao mesmo tempo, que não tem absolutamente nada de repressiva. É uma subjetividade cujo inconsciente explodiu. É uma subjetividade montada pelo falar de tudo, principalmente daquilo que ela julga que era o íntimo. Então as pessoas estão aí, né? Expondo as suas vidas, ficcionando as suas vidas e falando demais e se pondo demais e se esfregando na rede
demais. A infosfera virou alguma coisa que tem gerado outras patologias. Ao invés de criar neurose, ela tem criado psicose, e quando ela explode e as pessoas não aguentam, surge o autismo, surge a dislexia, que já não são mais patologias pontuais, elas se tornaram patologias de espectro, exatamente porque elas começam a se tornar a normalidade, o novo normal. É dentro deste campo que a esquerda não consegue entrar. Ela não acompanha essa literatura. E é exatamente aí que você vê que o PT envelheceu. Ele não acompanha essa literatura. Esse é meu medo, gente. O meu medo é que a gente pule para uma terceira fase sem que a esquerda tenha pensado esta segunda fase. É isso. Daqui a pouco a gente volta.